olhares, eles me fortalecem, assim. Cada vez que eu vejo um olhar desse, eu vou me fortalecendo para ficar mais forte para lutar contra isso. É o que me fortalece. Eu sou a Lua Stabile, eu faço ciência política aqui na UNB, na Universidade de Brasília. Eu me identifico como travesti e eu também faço parte de uma coletiva que nasceu aqui na UNB, mas atua em todo o Distrito Federal, que é a Cor Política. E é isso. Eu sou travesti, me identifico como travesti. Eu comecei a minha transição em setembro, outubro de 2015, do ano passado. E desde então eu tenho passado por vários processos, alguns muito bons, alguns nem tão bons, em todos os âmbitos, tanto na universidade, como em casa, como na cidade, como no trabalho. Algumas dessas coisas boas é principalmente o fato de eu ter me libertado dessa prisão que eu vivia, de ter uma identidade, de performar uma identidade que eu não me identificava, que eu não tinha. E aí passar para esse processo de ser quem eu sou de verdade. Mas também tem processos muito difíceis, como a aceitação das pessoas, principalmente na família e no âmbito social como um todo, né? E isso inclui a universidade também. Então, aqui na UNB, o semestre passado foi o primeiro semestre que eu realmente tive com a transição, assim, porque eu, de 2015 foi bem no finalzinho. E foi uma grande diferença, assim. Antes da minha transição, eu era apenas uma pessoa a mais na universidade. E no meu curso e etc. E depois que eu iniciei a minha transição, principalmente nesse processo em que você ainda não tem a passabilidade cis, os olhares, eles são é muito difícil, assim, os olhares que as pessoas direcionam a você, porque em qualquer lugar que você passa, em toda a universidade, todas as pessoas vão te olhar. Algumas vão te olhar de modo positivo, mas algumas com curiosidade, mas a grande maioria vão te olhar com um ar de preconceito mesmo, não com um ar tão positivo, assim, de julgamento, ou de algumas vezes gozação, de não saber o que é aquilo, o que está acontecendo ali. Mas esses olhares, eles me fortalecem, assim. Cada vez que eu vejo um olhar desse, eu vou me fortalecendo para ficar mais forte para lutar contra isso. É o que me fortalece. Assim. Meu nome é Lute Laporta, eu sou estudante de serviço social, tenho 23 anos e sou uma mulher trans. A luta pelo nome social aqui na UNB, ela começou mas ela teve sua primeira vitória em 2012, quando um estudante homem trans conseguiu aprovação no CONSUNE, que é o Conselho Universitário, para uma resolução para a implementação do nome social na UNB. Só que com essa aprovação, a universidade meio que esqueceu aquilo que tinha aprovado e não implementou o nome social da forma como deveria ter sido. Então, ainda em 2013, mesmo quando estudantes trans pediam a retificação do nome, né, a implementação do nome social no seu cadastro, não aparecia nem na lista de chamada, não aparecia em nada, né? Aparecia só o nome de registro. Então, em 2013, essa luta continuou,
o movimento LGBT da universidade teve que ocupar o Consune durante uma sessão e exigir que o nome social fosse implementado da forma correta, né? E aí, cerca de 4 a 6 meses depois, a gente chegou no nível que a gente está hoje, no nível de implementação que a gente está hoje, que está longe de ser a implementação completa. Sou Gabriel Coelho, sou estudante de administração daqui da UNB e eu pedi um nome social esse semestre somente. Mas eu já venho tentando, alguns semestres, né, tentando que os professores entendessem a causa e eu não precisasse mudar o nome nos registros. Só que foi muito desgastante. Eu tive que ouvir de professor, também era um LGBT, um professor homossexual, que ele não aceitaria de jeito nenhum. E desgaste demais, me larguei várias matérias por conta de não me sentir bem na sala de aula, os professores me olhavam estranho. Eu venho da administração, então é uma área muito masculina, e que os estudantes não têm acesso, não conhecem o meio LGBT. Conheço outra pessoa trans na administração, mas que ela já entrou com o nome retificado, né? Então ela não passou pelo que eu estou tendo que passar. Eu me descobri aqui no UNB. Eu vim do interior do Goiás e eu não tinha conhecimento de que existiam as pessoas transexuais, que existiam as pessoas que conseguiam ser felizes, assim, se encontrar. Eu sempre fui uma pessoa bastante depressiva, não tive muitos amigos assim na minha infância, tudo. Fui uma pessoa mais reclusa. Daí cheguei aqui na UNB, conheci o mundo, né? Porque primeiro que só morava no interior, não tinha acesso a tanta informação. Daí foi num relacionamento que as pessoas que viveram, que começaram a ver que eu era diferente. Que eu não era o que eu era para ser dentro do relacionamento, vamos assim dizer. Daí eu comecei a me descobrir tudo e a UNB virou o meu mundinho que eu mais me adapto, assim, vamos dizer. Mas eu comecei na UNB sem me descobrir. Então eu vim, quando eu comecei a me assumir, eu estava muito alegre, estava muito feliz. Comecei a contar com meus amigos e tal, e eu resolvi uma enxurrada de coisas negativas. Porque na administração o povo não te aceita assim, não adianta, não aceita, porque eles não têm conhecimento ainda. Eu tenho uns que me aceitam hoje em dia, mas no começo foi um pouquinho complicado. Ouvi de colegas LGBTs que eles não... Tipo assim, você vai virar homem? Pra quê? Se você quer continuar pegando um homem, pra que você vai virar homem? Tipo... Foi muito... Minha autoestima caiu lá embaixo. Porque tudo aquilo que eu falo assim, não, agora eu me encontrei. Daí eu vi dos meus colegas, as pessoas mais próximas, que eu não podia ser assim. Daí hoje em dia eu tenho poucos amigos assim no meu curso. Dá pra contar nos dedos assim, as pessoas que sabem que eu sou um cara trans. Tanto que hoje em dia eu acho que eu evito me expor tanto para os colegas da administração, porque são o pessoal que eu estou tendo que conviver sempre, todo dia, e acaba que os olhares tortos, as falas, como me chamam pelo gênero errado, enfim, acaba me machucando muito. Daí eu ainda estou evitando um pouquinho, mas eu não deixo de lutar. Eu ainda estou com força, ainda bastante para lutar, não só na universidade, para fazer com que eles me aceitem, com que eles entendam que transexuais, pessoas não binárias, travestis existem e vão aumentar ainda mais. Não adiantam eles quererem fazer com que a gente... querer diminuir a gente, porque a gente é forte, a gente se assumir, a gente tem uma coragem tremenda. E não adianta, a gente machuca, fica falando merda, a gente fica ouvindo merda o tempo todo, machuca. Mas a gente é bem mais forte que isso. Como meu último semestre foi a única experiência como uma pessoa trans aqui na UNB, a relação que eu tive com os professores no início, quando eu ainda não tinha o nome social,
era bem complicada com relação a isso, porque toda vez que tinha chamada, era extremamente constrangedor o meu nome de registro ser chamado, e também os olhares mesmo dos professores, assim, pra gente, né, quando a gente tá na sala de aula. Depois de um tempo eles se acostumam, né, porque falar toda a aula, mas no início os olhares não são muito positivos, assim. Com relação aos colegas de turma e de curso, tem sido bem tranquilo, assim, principalmente no meu curso, Ciência Política, é um curso bem tranquilo, tem pessoas, claro, tem pessoas de todos os jeitos, de todos os lugares, mas no geral é bem tranquilo, assim, eu encontro pessoas ali que me apoiam e que eu consigo ter um laço de amizade e confiar nelas. Então o nome social ele aparece na carteirinha estudantil, ele aparece na lista de chamada, mas ele não aparece, por exemplo, nos sistemas virtuais da UNB, no Menção Web, no sistema virtual de assistência estudantil, em qualquer sistema virtual. Então, um dos maiores problemas que isso acarreta é que quando o professor vai passar a menção de um estudante trans para o sistema, ele não encontra o nome desse estudante trans. Na lista de chamada tem o nome social, no sistema virtual tem o nome de registro. Então ele acaba dando SR para esse estudante ou para essa estudante, porque não encontra essa pessoa no sistema virtual. Isso é um problema que acontece com todas as pessoas trans da universidade e que, enfim, para a gente não ter um SR no final do semestre, a gente é obrigada a se expor, né, e falar, olha, professor, eu sou trans, uso o nome social, o nome que você vai encontrar lá no sistema é esse, ou se não, procura pela matrícula porque eu sou trans e você não vai encontrar meu nome lá. O direito à privacidade é previsto em Constituição, não existe pra gente no UNB, né? A gente não tem o direito de não se expor, né? Se expor enquanto pessoa trans, se identificar assim, enfim, socialmente é um direito, né? Não um dever. Então, enfim, e também ter que falar sobre isso com pessoas estranhas, né? Enfim, com professores que nem sempre você tem uma relação próxima ou tudo mais. Então, isso é um constrangimento muito grande e é uma obrigação nossa para a gente não levar esse R. No começo desse ano, em fevereiro, o Programa de Combate à LGBTfobia da UNB, junto com a Diretoria da Diversidade, escreveu um documento para a reitoria, né? E aí teve que ser mandado para o Decanato de Assuntos Comunitários, para depois ser mandado para o Decanato de Gestão de Pessoas. E esse documento exigia a implementação correta do nome social, né? A implementação total. Até hoje, né, a gente já está em julho agora, até hoje a gente não teve nenhuma resposta da reitoria, esse documento parece que nunca foi escrito. Então o que a gente vê na universidade também em relação ao nome social é um total descaso, porque o nome social é uma política de inclusão extremamente necessária para pessoas trans, travestis, e que também não exige grande investimento e tal. Você não precisa investir, contratar mais pessoas e tal para implementar o nome social. O que você precisa fazer? Você precisa dar formação para os técnicos administrativos que vão trabalhar, né, com esse novo nome e tudo mais, colocar no sistema e tal. Informar também os professores, informar a comunidade estudantil que existe essa política. Então, você precisa mudar os sistemas, você precisa adaptar os sistemas da forma como estão, mas não se precisa de um grande investimento. E mesmo assim, a universidade enfim, de 2012 para cá, né, a gente já está em 2016, até hoje não se avançou muito nesse sentido. Então, é um descaso muito grande, né, porque se pensa que, enfim, que não é importante, como são poucas as pessoas trans na universidade, até por conta da transfobia que a gente sofre em todos os lugares, então se pensa que talvez não seja uma política muito necessária. A minha relação com os professores é bem difícil. Até hoje eu não encontrei uma professora, um professor
que viesse conversar comigo e falasse, não, assim, tudo bem, eu te aceito, não vou te respeitar, entendeu? Tipo assim, não, é sempre uma constante luta. E professor que chama o tempo inteiro pelo nome, chama do jeito errado, né? Trata no gênero errado. E isso cansa a gente. É uma coisa muito desgastante. Eu venho sofrendo bastante aqui no UNB, mas a compensação do UNB é um local que me dá mais segurança ainda, eu sei quem eu sou, entendeu? É um local que eu ainda consigo ir no banheiro, apesar de todas as dificuldades, que eu ainda consigo me impor um pouco, assim, vamos dizer. Porque eu sou uma formiguinha ali na administração. Se eu não andar rápido, se eu não me defender, se eu não picar alguém ali, vão pisar em cima de mim. Daí, eu tive um professor agora, nesse último semestre, que foi uma situação bem complicada. Eu estava em condição na matéria já havia largado outra vez e reprovado numa. E ele tive um problema no começo do semestre com o nome social na chamada, e ele tive que explicar para ele, tive que me expor para todos os meus professores. Daí eu conversei com ele e falei, não, meu nome não está correto, vai vir assim na próxima chamada. Ele olhou assim e tal, mas não falou nada. Daí passou semanas, né, durante as aulas, ele sempre me tratava no feminino, e eu me irritando, tranquilo, mas eu não levo. Eu não brigo com o professor por causa disso. Eu tento não me machucar mais. Daí ele chegou a perguntar, chamou uma vez para alguma coisa de exercício, e ele veio me perguntar, não, qual é o seu nome? Eu, Gabriel. Ele, não, qual é o seu nome de verdade? Eu, Gabriel. Entendeu? Daí ele sempre ficou tipo... a questão, os professores também, a maioria dos professores do UNB, tem uma certa idade, tem uma certa dificuldade de entender, de conhecer o novo, entendeu? Falta um pouquinho, acho que, de educação para esses professores, reeducação, para eles se adaptarem à nova realidade, que não existe só aquilo que era aceito na época deles. E hoje em dia a gente existe, resiste, e eu discordo um pouquinho com a Lute, que a gente não é pouco, a gente é muito aqui no UNB. A gente só fica escondido, assim, mas a gente é muito, a gente vai estar resistindo e vai aumentar ainda mais. Ele já ocorreu também no final do semestre, ele, enfim, expôs meu nome social e meu nome civil logo após. Daí, tanto que não fui eu que percebi, foi um outro colega que foi olhar a nota e olhou e viu que estava no nome. E já tinha então uma pessoa que eu não gostaria que soubesse meu nome civil, já ficou sabendo, toda a sala ficou sabendo. Foi uma situação muito desgastante, pra quê, né? Pra que o professor tem acesso ao nome civil da pessoa? Pra que ele, no matrícula web, a gente não tem um nome social, assim, integrado completamente? Porque eu acho que no meu caso, o professor meio que ele correu atrás para descobrir. Porque senão ele não teria divulgado 2 listas com a mesma nota. Entendeu? Daí ele, enfim, tô entrando aí, vou ver o que dá, né? O que eu consigo com isso no UNB, o que eu consigo. Não punir esse professor, mas fazer ele entender que ele não pode fazer isso. E a gente entende que não é o nome social que contempla a gente, assim. É o que a gente tem atualmente. Foi uma luta bem árdua para a gente conseguir o nome social. Mas a gente precisa mesmo da lei da identidade de gênero. Que facilite o processo de identificação do nome. Que a gente não precise mais de um nome social. E o nome social que eu falo é o meu nome. Não tem outro nome que me contempla. É o meu, é o que eu respondo. Só esse que todo mundo precisa ficar sabendo. Mas, em geral, assim, eu acho que todos nós, pessoas trans que estamos na universidade, mesmo com todos os problemas que existem ainda, tanto para a população LGBT como todo, e para a população trans, eu acho que o maior problema é as pessoas entrarem na universidade. Porque
essas políticas demoram a vir pra gente justamente porque essas pessoas não estão aqui. Agora elas estão entrando, né? Ainda bem. E espero que entrem mais. Mas a maioria ainda não está aqui dentro. A maioria ainda está na rua, ainda está em situação de rua, está em situação de prostituição. E muitas vezes não por escolha, assim, muitas vezes porque é a única opção mesmo, assim, e que não deveria ser a única opção. O que não é um problema ser profissional do sexo, mas não deveria ser a única opção dessa pessoa. Além do nome social, tem vários outros problemas mesmo. Problemas de estar num lugar em que não existem políticas de combate à transfobia, né? Então, por exemplo, na Universidade Federal de Pernambuco já existe uma resolução que permite que os e as estudantes usem o banheiro a partir da sua identidade de gênero, né? Na UNB não se tem nada em relação a isso e ainda é um tabu falar disso aqui dentro, né? Enfim, homens trans, mulheres trans, pessoas travestis, várias já usam banheiro a partir da sua identidade de gênero e não se viu nenhum problema para o resto da comunidade por conta disso. O que se vê é um problema de constrangimentos que se sofre no banheiro ou de medo mesmo, né? Você entrar no banheiro tendo medo que alguém, enfim, te reconheça como uma pessoa trans, te expulse dali e tudo mais. No meu curso, essa questão dos direitos humanos, do respeito à diversidade, talvez seja o curso mais avançado da universidade em relação a isso. Eu nunca tive problema com professores e professoras em relação à minha identidade de gênero, à minha orientação sexual e tudo mais. Então, foram professores e professoras muito abertos para isso. Mas assim, eu sei de outros professores, de outros cursos e tudo mais, que tem uma relação de muito desrespeito com o estudante, né? E isso acontece porque na universidade se tem enfim, parece uma muralha de proteção aos professores. Se a gente for denunciar na ouvidoria um professor, não vai acontecer nada. Se a gente for denunciar na diretoria da diversidade um professor, não vai acontecer nada. E não é por culpa somente da ouvidoria, da diretoria da diversidade, mas é por conta de uma cultura mesmo de privilégio, né, dos professores, que não estão longe de ser a categoria majoritária aqui na universidade, mas que tem total poder de decisão e, enfim, vários privilégios mesmo, de eles acharem que eles são uma casta isenta de receberem críticas. Então, o que tem de professor machista, LGBTfóbico, racista na universidade não é pouco, né? É por isso que é tão importante a gente tratar as questões de opressão aqui na universidade, principalmente com professores. Porque a gente enfrentar um professor, no sentido de a gente sofrer preconceito e a gente não aceitar isso, é muito complicado. O professor pode simplesmente, enfim, ferrar com a gente lá no final do semestre, né? Dar um SR e tudo mais. Então, a gente precisa de um sistema de proteção mesmo. A gente precisa que a diretoria da diversidade, que a ouvidoria da universidade funcionem para que a gente se sinta protegido e protegida, né? Se a gente precisar fazer alguma coisa nesse sentido. Mesmo os próprios estudantes, né? Os estudantes vendo que os professores tratam pessoas trans dessa forma, ou os estudantes, enfim, são transfóbicos por conta própria, eu acho que gera uma cultura de, enfim, de que não tem problema desrespeitar pessoas trans e travestis aqui. Assim como não tem problema desrespeitar a gente em qualquer lugar, né? No começo eu não ia no banheiro no UNB. Não me sentia confortável, não tinha coragem de entrar. Porque se eu entrava de um lado, eu não me sentia bem. Se eu entrava do outro, eu tinha muito mais medo. Daí, hoje em dia eu falei, não vou deixar de fazer minhas necessidades, não vou deixar de frequentar esse ambiente por conta de uma questão tão básica do ser humano. Eu entro no banheiro, faço minhas necessidades, tranquilo, mas ainda assim tem aquela pontada de medo. Principalmente quando eu encontro algum colega meu da administração no banheiro, que ele sabe que eu sou trans. Daí bate aquela pontada de medo. Acho que em geral, a gente tem medo a gente tem mais medo que as pessoas cistem da gente. Porque a gente não faz nada com as pessoas cis.
A gente só quer ir ali, usar, lavar a mão e tal, sair tranquilamente, o básico. A gente não vai fazer nenhum mal. A gente sente mais medo delas do que ela da gente. No geral, na universidade como um todo, a parte mais problemática para mim, principalmente no início também, é com relação ao banheiro, né? Porque nesse processo de transição, como eu disse, como a gente ainda não tem uma passabilidade cis muito grande, quando a gente vai usar os banheiros, é sempre um constrangimento, porque eu não quero usar o banheiro masculino, obviamente, porque eu não me identifico com esse gênero. E quando eu utilizo o banheiro feminino, dependendo do local da universidade, tem muita repressão assim, de algumas pessoas, de algumas mulheres, né, que elas ficam olhando, ou então ficam comentando, algumas até pedem para sair, falam que não é para estar lá, etc. É um absurdo você estudar num local em que você tem medo de usar o banheiro, né? E a UNB ainda é assim, a UNB não tem nenhuma política para enfrentar essa realidade e para enfrentar a transfobia nas suas mais variadas formas, né? Não se discute isso de forma realmente efetiva. E isso é uma coisa que a gente precisa de investimento. A gente precisa que a segurança da universidade esteja preparada para trabalhar com isso. A gente precisa que técnicos administrativos, estudantes, professores saibam que existem pessoas trans aqui, que têm o direito de estar aqui e sendo respeitadas, né? Então, enfim, a gente vê a diretoria da diversidade, ela não recebe nenhum investimento, né? Ela existe desde 2013 e ela nunca teve um orçamento específico, né? A diretoria da diversidade, ela não atua só com pessoas trans, ela atua com pessoas negras, indígenas, LGBTs e mulheres. E, enfim, é uma diretoria que nunca foi valorizada, priorizada pela gestão da universidade. A gente também tem, enfim, o DCE que nunca fez uma campanha específica para pessoas trans. Então, a gente, enfim, a própria DUMB, a gente vê aí vários setores da universidade que não trabalham com essa pauta de uma forma preocupada mesmo, né? Para gerar um ambiente de respeito à diversidade, um ambiente de respeito às pessoas trans e travestis. No RU já tiveram situações bem constrangedoras, principalmente porque lá passa pessoas de todos os cursos, né? Tem alguns cursos que são considerados mais conservadores, vamos dizer assim. Então, existem mais olhares do que no IPOL, onde eu estudo, né? Mas também quando eu passo por outras faculdades, né? Nessas faculdades que são consideradas mais conservadoras, também a repressão aumenta muito. Assim. Não é só olhares, não é só estranhamento, é gozação, comentários transfóbicos. Então, esse grau da transfobia vai aumentando de acordo com os locais que a gente vai transitando dentro da universidade. Por isso que é muito importante essas questões e esse tema chegar nesses locais onde essas pessoas estão, né? Nas engenharias e, enfim, na agronomia, etc. Porque mesmo que elas não vão estudar isso diretamente, mas elas vão ter que lidar com essas pessoas na vida, na sociedade e no ambiente de trabalho e em qualquer lugar. E na medicina também, que as questões trans que são super importantes e super peculiares não são estudadas, né? Onde deveria ser muito estudado, porque nós, pessoas trans, a gente se utiliza do serviço de saúde, a gente deveria utilizar o serviço de saúde, né? Principalmente porque muitas de nós tomamos hormônios, não necessariamente, mas muitos tomamos, algumas fazem cirurgias e essa pauta não está
na medicina, assim, não de forma substancial. E deveria estar, porque essas pessoas elas estão se hormonizando, se auto-hormonizando, então fazendo cirurgias em clínicas clandestinas, e é isso que faz com que a gente não sobreviva a essa sociedade. Além da transfobia, da violência, também tem essa questão da saúde, né? Que muitas pessoas trans elas não conseguem sobreviver porque elas se auto-hormonizam e não têm esse cuidado do que está tomando, a quantidade, e o que é certo, qual a quantidade certa para cada pessoa. E isso para quem se harmoniza, né? Porque não é uma regra. É meio que uma irmandade aqui, em Brasília, vamos assim dizer. A gente tem muitos, né? Homens trans aqui em Brasília, e a gente se uniu bastante. A gente fala que a gente é uma transfamília, que a gente luta um pelo outro, a gente defende um o outro, a gente sofre junto. Então ali, um fica sem casa, a gente vai dar abrigo, ajuda, arruma um emprego, vai atrás. Um tá na bad, a gente vai, leva pro psicólogo, leva pra sair, a gente tenta ajudar. E são o que mais me dão um apoio aqui pra mim continuar sendo. Pra mim lutar pelo que eu sou, pra mim mostrar pro mundo que eu existo, são os meus companheiros, são meus irmãos que a gente chama. Aqui na UNB a gente tem poucos ainda, mas porque a taxa de evasão de estudantes trans é muito grande. Só esse ano, só de um ano para trás, foram 2 grandes amigos que tiveram que largar por conta de várias coisas. E ainda tem outros aí que não estão satisfeitos. Eu não estou satisfeito. Eu ainda sofro aqui, mas eu acho que aqui é um local que ainda tem um pouquinho de segurança. Se eu sair daqui, eu não sei o que é de mim, entendeu? É que me dá um pouquinho de base para continuar a lutar. A UNB ela é uma faculdade que tem, uma universidade que tem muita diversidade, mas que ela não é respeitada do jeito que deve, do jeito que deveria ser. Falta muita coisa para a UNB ser o que ela diz que é. É lógico que a UNB nunca vai ser uma bolha, é lógico que a realidade lá fora sempre vai atuar aqui dentro, mas a UNB pode fazer a sua parte, né? A universidade, eu acho que ela tem um papel muito importante de ser vanguarda, né? Política, cultural, científica, e a UNB não está cumprindo esse papel. Isso de fato não está acontecendo na UNB. Em outras universidades a gente vê acontecendo um pouco, mas muito pouco, no sentido de pessoas trans travestis, mas na UNB isso não está acontecendo de fato. E, enfim, às vezes parece a gestão e tudo mais trata como se fosse a universidade da diversidade, do respeito e tal. Tudo bem, eu quero que seja assim, mas é preciso fazer para que ela chegue nesse nível. Então a gente precisa ocupar mais a universidade, as pessoas trans, assim como as pessoas negras e pessoas indígenas e todas as minorias que não estão aqui, elas precisam estar aqui, elas precisam ocupar esse local que é um local privilegiado e que é um local muito restrito a certos tipos de pessoas e certos tipos de corpos. E o corpo da travesti, o corpo da pessoa transexual, dos homens trans, das mulheres trans, elas ainda não é pertencente a esse local justamente porque elas não estão aqui. É preciso que tenha essa ocupação para que tenham melhor, para que seja melhor a vida dessas pessoas aqui, tanto fora como aqui dentro também. Eu queria fazer um apelo não, um chamado para as pessoas trans que estão fora da universidade, que não tiveram a condição ainda de cursar na universidade, que tentem, que persistem, que continuem. A gente precisa de mais gente, a gente precisa mudar o mundo, a gente precisa mudar. E a gente começa mudando pelo básico, pelas pessoas com que a gente convive e pelo meio que a gente convive. E a universidade é um meio que educa as pessoas.
É um meio que faz as pessoas crescerem como ser humano. E é um meio que necessita da diversidade. Necessita que a diversidade se fortaleça, se mostre e eduque os outros. Então, eu acho que o essencial para a gente mudar a situação na UNB, para que a gente consiga fazer com que essa seja uma universidade realmente vanguarda no respeito à diversidade e tudo mais, a gente precisa que os movimentos estudantis, o movimento feminista também, o movimento LGBT, estejam unidos para lutar pelas pautas trans e travestis. Acho que a gente tem muita coisa para conquistar ainda, a gente não tem quase nada, né? Esse nome social que a gente tem no UNB não é quase nada, porque ele não funciona. Então, eu acho que a gente pode se tornar muitos, assim. Quando eu digo que a gente é pouco, é porque acho que num universo de 40 mil pessoas, a gente é muito pouco. A gente tem vários meninos e meninas trans que não estão na universidade, mas que estão se prostituindo e tudo mais, não porque querem, mas porque não tem outras opções, né? Não tem outras alternativas na vida. E eu acho que a gente precisa começar a se unir para mudar a universidade, para mudar a sociedade em si. A gente precisa que o movimento LGBT se torne um movimento LGBT de fato, né? Lembrando que existem lésbicas, que existem pessoas bissexuais, que existem pessoas trans, que existem pessoas travestis. A gente precisa que o movimento feminista se lembre que ser mulher não tem nada a ver com biológico. Que ser mulher é muito... Ser mulher é ser diverso também. Não existe uma mulher, existem várias mulheres, né? E a gente precisa que o movimento estudantil, como um todo, né, hegemonicamente, trate as pautas de combate à opressão não como um adendo à da luta, mas como parte necessária da luta, né, por uma nova sociedade e tudo mais. Então, acho que essa união é fundamental, né?